Às vezes eu estou conversando com alguma pessoa, pessoas próximas de mim, né, que eu tenho intimidade, e aí eu percebo que a pessoa não está entendendo. Eu pergunto assim: eu estou falando grego, estou falando uma língua estranha que você não está conseguindo entender? Às vezes eu brinco com esse tipo de gente, aliás, com essa pessoa, né, pergunto para ela: não está conseguindo compreender a minha linguagem, né? Muito bem. E assim acontece muito, principalmente no campo espiritual, né? Certa vez Jesus também teve esse mesmo problema. No livro de João, capítulo 8, versículo 43, Jesus falou assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra? Aí Jesus falou assim: por que eu tento conversar com vocês, eu tento incutir em vocês, né, o que eu quero ensinar, mas vocês não conseguem entender para vocês ouvir a minha palavra? E isso é muito comum no campo espiritual. Às vezes você tem uma pessoa que é formada, pessoa, né, bem desenvolvida intelectualmente, mas quando chega nas coisas espirituais ela tem uma grande dificuldade para entender. Mas a própria palavra de Deus, ela, ela fala por que esse tipo de pessoas não consegue entender a palavra, né? Porque no próprio livro de Isaías, capítulo 25, versículo 7, a palavra de Deus fala que existe um tipo de véu que cobre todas as nações. Um véu. O que é um véu? Um véu é algo que você coloca e você tapa a sua visão, né? Então, no livro de Isaías 25, 7, uma parte do texto diz que tem um véu que cobre todas as nações. Mas quem é que coloca esse véu nas nações e individualmente em cada pessoa? Individualmente em cada pessoa, já fiz um vídeo dizendo, está aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século, quem que é? Nós sabemos quem que é o diabo. Então ele tem essa capacidade de cegar, e você fala das coisas maravilhosas do futuro, não estou entendendo, ou então aquilo ali não entra e a pessoa não fica apreensiva, ou então querendo aquilo de algo maravilhoso que foi falado, né? E no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo, aliás, capítulo 4, versículo 18, nós estamos nesse texto aqui, no meu caso, né? E também se você se converteu. Não atentamos nós nas coisas que se vê, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Isso aqui é as Escrituras Sagradas falando, né? Então, às vezes nós falamos do futuro para as pessoas, o que vai acontecer, eles não fazem muita questão, né? E também acontece, e acontecia no passado, que quando a palavra de Deus, que está aqui em 2 Coríntios 3,15, diz assim: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, naquela época do Velho Testamento, quando era lido o rolo da lei, que era a Bíblia antes, né? Que eram os 5 primeiros livros, chama-se Torá, que era o livro da lei, era lido e tinha um véu, eles ficavam boiando no que era lido. E hoje também acontece da mesma forma. Eu leio a palavra de Deus, falo para as pessoas, mas parece que, amém, né? Fica indiferente. Por quê? Por causa da incredulidade, qual eu li aqui no versículo 4, do capítulo 4 de 2 Coríntios. Mas a palavra de Deus fala que, no versículo 16, do capítulo 3, de 2 Coríntios,
mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então, se você quiser ver as coisas claramente, tem que se converter. Foi o que aconteceu comigo. Hoje aconteceu um fato interessante. Duas pessoas, pelo que eu vi, pessoas estudadas, pessoas de uma posição financeira boa, trabalham numa grande multinacional alemã, e aí eles se vangloriando dos seus pecados de mocidade, se vangloriando disso e daquilo. Eu falei, fiquei sério, né? Eu falei, você tem muita coisa para acertar com Deus, né? Não, mas eu era jovem, não sei o quê. Eu falei, você já acertou os seus pecados? Isso que você está se gloriando nisso aí? Eu falei, meu amigo, eu era igual você, eu era um cego. Ficava me gloriando dos meus pecados. Se você morrer, você sabe para onde você vai, né? Não, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Eu falei, mas o pecado está lá. O pecado não é pelas boas obras que vai eliminar os seus pecados. Então, meus amigos, fica aqui a reflexão. Será que tem um véu no seu coração para... Você até gosta das coisas de Deus, é lido, igual eu li aqui, é lido, mas tem um véu em cima de você e você não consegue ultrapassar aquilo lá, né? Então, o que você tem que fazer? Tem que se converter, pedir misericórdia a Deus e se converter, para que a venda dos teus olhos seja tirada. Espero que você tenha compreendido pelo menos uma partezinha disso aqui, para que o véu seja tirado do seu coração.